Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Como é que a gente faz agora? Quando a história ela é contada através de um filme, né? De imagens tão reveladoras como a de hoje, parece que foi tudo tão fácil. E a caminhada é desafiadora. O ministério é desafiador para qualquer ser humano. Mas pensa numa pessoa que se sente a mais privilegiada da face da terra. Nós estamos fazendo aquilo que os anjos desejaram fazer. Pregar o Evangelho. E graças a Deus porque esse privilégio foi dado a nós. Graças a Deus porque Deus encontrou em nós um coração voltado para Ele, pronto para servi-lo. Olhar o alto do monte, eu até disse ali enquanto o vídeo estava passando, se aquelas pedras falassem. Houveram momentos que a gente subia no monte e ali a gente permanecia, porque a gente não queria descer para a realidade. Todas as vezes que a gente se sentia inseguro, até hoje, todas as vezes que eu me sinto insegura, todas as vezes que eu sou tentada a desistir, é para lá que eu vou. Eu me volto para Deus e é para lá que Ele me conduz. O lugar do início, o lugar onde Ele nos chamou. É sempre bom a gente voltar ao início das coisas, para a gente perceber que a gente não está parado, a gente já avançou muito. Quando a gente está caminhando, quando você chegou aqui, talvez você chegou aqui esse ano, talvez esse mês, talvez para você está tudo tão bom. Mas se a gente fosse sentar para a gente contar tudo que Deus fez até aqui, vocês iam perceber que não é tudo tão bom, está mais que bom, está excelente. Olhar e ver a equipe maravilhosa, que a gente chama de time, né? Olhar e ver tanta coisa, como a gente era esquisito, gente. Quanta babaquice a gente fez em nome do Senhor, por não saber. E Deus foi conosco, entendendo todas as nossas esquisitices, nossas babaquices, e superando as acusações daqueles que sabiam fazer, mas que não foram chamados. Deus usa gente esquisita para fazer coisas esquisitas, porque quem sabe muitas das vezes não está disponível. Quantas das vezes eu me vi como pedra clamando. Quando eu paro, quando eu me encontrei com a realidade espiritual e eu comecei a entender à luz da palavra, quantas vezes a gente errou, e eu falo assim: Deus, e o Senhor não me rejeitou. Porque Deus não nos toma pronto. Deus não usa pessoas prontas. Deus não usa os perfeitinhos. Deus usa gente assim, igual a gente, tudo esquisito, mas que tem o coração disponível, cheio de amor para Ele. E na caminhada Ele vai nos dando ferramentas para que a gente continue a crescer. Porque Deus é assim. Deus não para por causa da nossa ignorância. Às vezes nós queremos nos profissionalizar no mercado da fé. Aí Deus fala assim: olha, para tudo, não é por aí. A unção em tudo lhes ensinará. Dedique-se a buscar o meu reino,
e a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje eu vejo tanta gente que nos foi acrescentado nessa caminhada. Tanta gente, ai, o meu amor hoje está transbordando. Como eu amo vocês. Como é bom receber uma ligação de pessoas que às vezes vêm para nos sinalizar sobre coisas que a gente não está vendo. E quando eu desligo o telefone, eu falo, meu Deus, muito obrigado, porque alguém está vendo. A gente não tem que ver tudo, porque no reino é assim, o corpo de Cristo é assim. Uns são olhos, outros são mãos, outros são pés, né? Outros são coração. O importante é que em Cristo nós somos um. Glória a Deus por essa noite. Quero agradecer ao Senhor e a essa igreja. Quero agradecer vocês por todo carinho. Agradecer aos irmãos que começaram com a gente. Irmão Araújo, irmã Regina. São poucos pastores que têm o privilégio de ver os seus primeiros frutos caminhando junto e no mesmo amor, né? No mesmo amor. Glorifica ao Senhor. Ainda temos os primeiros membros. Isso é muito bom. Na caminhada muitos se foram, mas a gente ainda tem os primeiros frutos. Glória a Deus. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Sabe aquele momento que tudo foge? Irmãos, uma das grandes deficiências do profeta é que o profeta eu chamo o profeta de a alma da igreja. O profeta, ele é sensível, ele é a emoção da igreja. Então ele precisa de um ambiente. Agora, quando o profeta está inserido nessa emoção, como é que faz? Eu disse até quando eles falaram assim, pastor, você tem que trazer a palavra. Eu falei, gente, isso vai dar muito ruim. Como é que a gente faz? Minhas pernas estão trêmulas, o coração está quase saindo pela boca. Olhar para vocês aqui, para cada rostinho aqui, e só de pensar que eu morri de medo de perder no início desse ano, eu falei, Deus, eu não quero velar o corpo de ninguém. Porque nesses 10 anos eu nunca velei o corpo de uma ovelha. Eu falei, não me deixa passar por isso. Eu quero todo mundo vivo. Eu quero chegar no céu com todo mundo vivinho. Eu quero ver os céus abertos. Eu quero chegar com todo mundo no arrebatamento da igreja vivo. E é tão bom saber que vocês estão vivos, gente. Tem alguém vivo aí? Por favor, ajuda a pastora, gente. Aleluia. Como eu queria que minha mãe estivesse aqui. Minha mãe. Mas ela vai receber esse vídeo e eu tenho certeza que, assim como ela, vai se emocionar muito. Olha só, eu queria só ler um versículo com vocês. Está lá no livro de Josué, no capítulo 10. Verso de número, eu não estou nem enxergando mais. Acho que é 14, é. Deixa eu ver se eu usar a cola eu consigo ver alguma coisa aqui. Josué capítulo 10, verso de número 14. Nunca antes, nem depois houve um dia como aquele,
Quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Essa semana eu quero ler aqui na minha versão King James aqui no meu celular. Gente, até a minha senha eu não lembro mais. Jesus, meu Deus. Tá lá? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. E isso só aconteceu deste modo porque Yahvé lutava por Israel. Eu nunca tinha lido esse versículo nesta versão. A King James, ela é revista atualizada. Eu nunca tinha lido esse versículo nessa versão. E eu estava em casa essa semana, e eu fui para o meu quarto, e eu fui pegar a Bíblia, e ao invés de pegar a Bíblia, eu estava sem óculos, eu abri o meu aplicativo, e o meu aplicativo é King James. E eu pego a Bíblia, então eu começo a procurar algumas coisas. Falei, sobre o que eu vou falar, Jesus? Eu não sei. O que o Senhor quer para nós no domingo? E aí o Senhor falou comigo assim: olha, abre o livro de Josué. E eu fui lá. Só que eu fui lá no capítulo 1, que é um versículo que é um capítulo que a gente tem falado muito esse ano, o pastor gosta muito. E aí eu saí do quarto, volto eu para a sala. Falei, amor, você lembra daquele texto? E falei com ele sobre o dia que o sol parou. Falei, você lembra? E ele falou assim, lembro sim. Aí passou para mim, eu fui lá em Josué no capítulo 10 e comecei a discorrer, comecei a fazer a leitura. E os meus olhos foram discorrendo no texto, foram discorrendo. E quando chegou exatamente nesse versículo, os meus olhos fitaram. Eu parei, eu fiquei extasiada. Eu fui em outras versões, eu peguei outras Bíblias, mas só King James é que fala dessa forma. Quando o Senhor, nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou obedecer a voz de um ser humano. Houve um dia em que Deus decide obedecer a voz de um ser humano. E eu fui para o quarto novamente, eu falei, não deve ter algum problema. E eu fui em outras versões, procurei lá no original, eu discorri outros livros e eu fui, alguém tem que falar sobre isso. E no original é exatamente esta a palavra. Nunca houve dia, nem antes e nem depois, em que Deus desejasse obedecer a oração, o pedido, o clamor, a voz de um ser humano. Esse texto nos fala da história de um rapaz, nada mais do que servo de Moisés, um jovem que nasceu. O seu nascimento se dá na escravidão, ele já nasce escravo. O país onde ele nasce não é o mesmo país, talvez dos seus antepassados, e não era mesmo. Josué nasce no Egito, já debaixo de uma realidade de maldição, já debaixo de uma realidade de opressão, já debaixo de uma realidade de escravidão, já tendo que desde a sua mocidade servir a Faraó.
Nós vemos aqui um jovem que tinha tudo para dar errado, porque desde o seu nascimento tudo era contrário à sua vida. Era escravo, não estava na terra dos seus pais. Era um jovem que estava vivendo uma realidade de trabalho forçado, porque nós bem sabemos, segundo o livro do Êxodo, toda a atrocidade que o povo hebreu vive no Egito, por causa do seu Deus, por causa do Deus Yahvé, por causa do Deus de Israel. A palavra fala então que esse povo é livre, esse povo é liberto a duras penas. Os irmãos sabem da história de Moisés, como que se deu, toda a realidade que eles passam no deserto. Eu não quero me ater a isso, nós nem temos muito tempo para isso. Eu vou tentar resumir ao máximo aquilo que Deus ministrou ao meu coração. A palavra diz que Josué, ele sai do Egito, juntamente com a sua família, juntamente com aquelas milhares e milhares de pessoas que saem do Egito, que são livres. E a palavra fala que a conduta de Josué sempre foi um diferencial na sua história. Se você procurar pesquisar sobre a vida de Josué, você vai ver que não, esse homem que fez o sistema parar, esse homem que fez Deus, que fez com que Deus desejasse obedecer a sua voz, foi um homem que decididamente decidiu fazer o que toda uma geração não fez. E sabe o que eu vejo? Que Deus não precisa de milhares que façam, que obedeçam, mas Deus só precisa de um para que propósitos sejam cumpridos na terra. Josué ainda não sabia que ele seria sucessor do seu líder, um líder a quem ele estimava, um líder a quem ele servia de perto. Josué não era qualquer Zé Ruela não, queridos. Josué era um homem que tinha um entendimento dos céus. Josué não era um bajulador de líderes. Josué era alguém entendido de realidades espirituais. Josué não era um idólatra de líderes. Josué era alguém que servia a Deus através dos homens. Um homem que tem um coração voltado ao Senhor. Todo aquele que decide servir ao Senhor, ele serve aos homens, porque ele entende que quem serve aos homens está servindo ao próprio Deus. A palavra continua dizendo que, se você for discorrer toda a história dele, você vai ver que Josué, ele vai crescendo. Ao longo da sua caminhada no deserto, ele vai crescendo. E como todo crescimento geram desconfortos, geram medo, mas também geram desafios. Josué foi esse rapaz que anda junto com Moisés, que ouve a voz de Deus, mas não é porque Josué era um mexeriqueiro, não. Josué ficava à porta da tenda do encontro, onde Deus se manifestava face a face a Moisés. Josué não ficava à porta da tenda do encontro porque ele queria ouvir e transmitir ao povo, não. Josué estava ali porque ele estava sendo movido pelos céus, e ele entendia que o caminho era aquele. Ele entendia que o caminho estava ali. Quanto mais próximo eu estiver do homem da revelação, do profeta que me foi apresentado, mais cedo eu vou mudar de vida.
A palavra diz que Josué punha-se à porta da tenda do encontro. Josué, ele viu a nuvem da glória de Deus, viu trovões. Josué era um homem de guerra, de batalhas. Josué estava lá batalhando contra os midianitas e todos os itas possíveis. Josué era um homem que, ao mesmo tempo que ele era um homem de guerra, ele também era um homem que gostava de estar junto com seu líder em adoração. Quantas vezes Josué esteve vivendo realidades com Moisés que toda aquela outra geração não viveu? Josué entendeu o que às vezes a gente diz aqui na igreja: ande com pessoas que tenham mais fé do que você, que você vai viver, você nunca vai parar, você sempre vai avançar. Deus vai te mover, porque pessoas de fé, elas não param. Pessoas de fé, elas têm um propósito. Pessoas de fé têm visão. Pessoas de fé estão rompendo em crescimento. Pessoas de fé são indormíveis, são incansáveis, são imparáveis. Pessoas de fé são insatisfeitas, porque a realidade do presente não para uma pessoa de fé. E a palavra fala que foi nesse ambiente que Josué foi forjado. Josué não foi forjado no seminário, na Unireino. Josué foi formado à porta da tenda do encontro, sem nenhum dia sequer ter sido convidado para entrar. Josué nunca foi convidado para entrar à tenda do encontro, mas o lugar onde ele estava, ele absorve. Vai haver lugares onde você nunca será convidado a estar, mas tire proveito da porta, porque é na porta que Deus vai lhe fazer ouvir as promessas do seu líder. Levanta-te, Hebron, como líder de vocês, levanta. Talvez a liderança dessa igreja nunca vai lhe convidar a subir ao altar e dizer a você o que você deve fazer, mas tu estás nessa noite à porta da tenda do encontro e Deus está falando. Você não precisa ser ungido para, você não precisa ser enviado para, você só precisa ouvir. Deus está falando. Josué foi esse menino que teve a sua dieta transformada no deserto. Acostumado a comer cebola, alho, pepino, lá no Egito, ele tem a sua dieta mudada no deserto. Ele tem a sua mentalidade transformada, porque ele sai do Egito com a mentalidade errada. Ele sai do Egito com a mentalidade de escravo, mas ele não permanece, porque Josué estava em movimento. Você pode até ter entrado aqui com uma mentalidade errada, mas nessa noite você não vai ficar com a mesma mentalidade. A palavra tem um propósito de transformar a nossa mente, os nossos corações, e essa palavra, ela tem uma finalidade: mover Hebron de lugar.
Vocês não têm líderes pretensiosos, líderes medrosos, líderes que têm medo de que alguém roube o lugar deles. Sabe por quê? Porque quem nos colocou aqui, Ele é poderoso para nos tirar e te colocar. É só Ele querer. Se Ele decidiu obedecer à voz de um ser humano, imagina o que Ele é capaz de fazer com a minha e a sua vida neste tempo. Ele é Senhor e Ele faz. Você está num ambiente de ações de graças, de festa, sim. Mas o único digno de receber a honra, a glória e o louvor que é Ele. Fazemos por meio dEle. Josué, ele sai do Egito ouvindo que existe uma terra que manda leite e mel. Só que ele fica 40 anos no deserto. Vocês já pararam para pensar o que o povo de Israel fazia no deserto? Eles davam voltas em círculo. Eles passam 40 anos, Washington. Moreninho, cheio de unção, menino de Deus. Ele passa 40 anos. Toda uma geração passa 40 anos dando voltas em volta da terra prometida e não entra. Só que Josué é o mesmo que tira proveito das voltas que ele deu por 40 anos. Qual foi a estratégia que Deus deu quando Josué chega no seu primeiro desafio, após entrar na terra prometida? Ele se depara com Jericó, e a palavra fala que a estratégia que Deus libera sobre Josué é 17 voltas. Aquilo que você está vivendo no deserto, não pense que Deus está te fazendo de bobo. Deus está te preparando para aquilo que Ele vai revelar para as muralhas, para os Jericós que serão destruídos diante da tua vista. Talvez Josué precisou de 40 anos para aprender da volta, mas você só precisa de um domingo para aprender que se você está dando volta, Jericó está logo ali. Jericó está dentro de um lugar, de um território que é teu, e você vai precisar dar voltas. Às vezes nós temos a impressão de que a gente está parado. Quantos aqui já tiveram essa impressão? Eu estou parado, estagnado, nada acontece. Preste atenção, você está rodando. Você vai passar pelo mesmo lugar, só que de forma diferente. Porque enquanto você está rodando, Deus está te preparando, Deus está te revelando. Enquanto você serve Moisés, Deus está te preparando para assumir o lugar de Moisés. Talvez você está achando que você está fazendo papel de bobo, carregando água para o teu líder. Deus está dizendo, enquanto você está carregando bolo, enquanto você está carregando água, eu estou preparando o Rio Jordão para você passar. O seu líder está recebendo água, e você vai receber as águas do Jordão. Josué é desafiado a entrar na terra prometida primeiro do que toda aquela multidão, porque a Bíblia fala que os pais, todos os pais, provavelmente os pais de Josué também, morrem no deserto, por causa da murmuração, por causa da falta de fé, da falta de posicionamento. Ficam lá no deserto, os cadáveres.
Daquela leva que sai do Egito, muitos nascem no deserto. Mas daquela turma, 2 se despontam, Josué e Caleb. E a palavra fala que quem é que Moisés chama? Aqueles que se despontaram, aqueles que permaneceram. Por isso eu quero te dizer que não é como se começa, mas é como se finaliza as coisas que conta para Deus. Olha só, nós temos um início. A gente está avançando, a gente está se movendo. Cada um vai viver a história que os céus escreveu para ele. Deus já sabia que Moisés iria tirar o povo do Egito, mas não ia entrar na terra prometida. Mas Josué, já sabendo que havia uma promessa de uma terra que mana leite e mel, ele se posicionou. Hebron, a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Corpo de Cristo aqui em Itaparica, permaneça, ainda que você não esteja entendendo, ainda que você esteja vendo a sua vida minguar, ainda que você veja do teu lado direito, do teu lado esquerdo, ainda que o vale que você esteja seja de morte, ainda que você veja muitos se perdendo, ainda que você veja os cadáveres ficando pela sua caminhada, Deus está dizendo a você nessa noite: permaneça. Há uma geração jovem que precisa de alguém que lhe conte o que é viver no deserto. Existe uma geração, como foi ministrado aqui nessa manhã, uma geração de tecnós, crianças da fé que precisam do que você, Josué, tem. Precisa ouvir as suas experiências. Mas como vai ouvir se você não permanecer? E a gente sabe que a palavra permanecer é o mesmo, dá a mesma alusão para construir uma casa e ali habitar. É fixar uma residência. Deixa eu te falar uma coisa: construa uma casa. Construa uma casa dentro do coração de Deus e ali permaneça, não saia. Vivemos no meio de uma geração volúvel, uma geração inconstante, uma geração invejosa, uma geração que não dá as mãos. Vivemos em meio a uma geração que murmura da provisão de Deus. Vivemos em uma geração que não tira proveito do deserto, das experiências vividas, mas quer viver a realidade de ter a sua oração ouvida pelos céus. Vivemos numa geração que tem a sua vida por preciosa, uma geração que não quer mais morrer por uma causa maior do que ele. Deixa eu te falar uma coisa: você não é daqui. Eu não sou daqui. Você pode até não gostar dessa verdade, mas deixa eu te dizer, você é peregrino aqui. Se existe um lugar onde você precisa construir alguma coisa, esse lugar é no Senhor. Construa algo no Senhor. Você, quando nós discorremos a palavra, você não vê em momento algum Deus fazendo referência a Moisés sobre Josué. Josué só entra na história quando ele é enviado à terra prometida, e ele volta, sabe? Ele volta com uma resposta para o seu líder completamente diferente dos 10. Foram 12 espias, só 2 voltam trazendo uma resposta. Por quê? Por quê, pastora? Porque ele foi forjado. Eu sempre digo aqui que uma das alternativas para a gente vencer o medo é fazer as coisas com medo. Quer vencer o medo? Enfia a cara no negócio e vai. Quer vencer o medo? Sai de cena,
Sabe por quê? Porque você vive a realidade do deserto no anonimato, mas a honra de Deus será vista diante dos reis da terra. Para com esse negocinho de ficar daqui e dali. Eu estou enojada como profeta de Deus dessa geração. Às vezes eu fico com nojo do que eu ouço e vejo dos filhos de Deus propagando por aí. Eu vejo uma geração de 10 espias falando tem gigante, não dá, não dá. Uma geração medrosa, uma geração afoita, pequena na fé, fraca. Uma geração que para por tudo. Uma geração que para porque o irmão olhou para ele e fez bico. O teu irmão fez bico para você porque ele tem bico. Faz bico para ele também. Fica dois bicudos. Vocês estão rindo, mas o negócio é sério. Tem irmãos que param, aí fala, fulano não falou comigo. Deixa o irmão no canto dele e vai movendo as águas. Josué, você não pode parar. Deixa o irmão e anda. Josué estava na excursão. Fica imaginando eles voltando da excursão, 10 homens cabisbaixo, murmurando, reclamando em Josué. Eu estou nesse negócio. Eu entrei foi para ganhar. Eu sobrevivi ao deserto. Eu já perdi demais para perder a oportunidade de pegar aquele gigante de jeito. Eu não vou parar. Dá um cutucão nesse teu irmão aí, diga para ele, pelo amor de Deus, levanta-te. Uma geração bonitinha. Olha para o teu irmão, vê se ele está bonitinho. Mas olha só, não há cachinho de miraculo que sobrevive ao deserto. Há momento que a gente perde o cacho, perde até os cabelos da cabeça, mas nós somos imparáveis, porque aquilo que nos aguarda é muito melhor do que a palavra negativa em que toda uma geração está dizendo. A palavra fala que o líder de Josué morre, agora fica medroso. Aí ele vai para os pés do Senhor e o Senhor dá uma bronca nele e fala: menino, seja forte e corajoso, tu farás este povo. Você sobreviveu ao deserto, você acha que eu te trouxe aqui para morrer aqui? Não é comigo isso. Eu sou um Deus de recompensa. Eu sou um Deus bom. Eu fico imaginando Deus olhando para nós agora e dizendo: tá aí, 6 anos. Nesses 6 anos, quanto você andou? Nesses 6 anos, o quanto você avançou? Agora eu vou começar a pregar, que agora eu estou com raiva. A palavra de Deus diz que Josué vai colecionando vitórias na sua caminhada depois de chegar na terra prometida, porque ele chega no ápice do seu ministério, a sua caminhada. Ele chega na terra que Deus escolheu para ele,
Só que olha só, teve que enfrentar uma gigantaiada, teve que enfrentar, foi muita coisa. Teve que viver muita coisa. Mas continua a sua caminhada, meditando na palavra de noite, se alimentando da vida de Deus. Josué agora não é mais um líder comum, agora Josué é um profeta. Deus fala com Josué, Josué vê anjo. Agora Josué está vivendo aquilo que o seu líder viveu. Agora Josué, ele começa a entrar no território onde anjo aparece com espada nua na mão. Ele acha que ele vai morrer, quando de repente o anjo fala: não. Ele diz: és tu dos nossos, sou dos nossos inimigos. Aí o anjo: não, eu vim da parte de Deus. Eu vim da parte de Deus. E ele continua direcionando. Josué continua sendo direcionado. Aparece então uma turma de Gibeão, de Gibeon. Um dos seus líderes era Gibeon. E a palavra fala que essa turma vai até ao arraial do povo de Deus, até o arraial onde Josué liderava, e ali faz uma aliança. Só que aquela aliança era uma aliança mentirosa. Eles foram ali movidos por um coração amedrontado, e eles tentam, porque eles ouviram falar da fama do líder do povo de Deus. A palavra fala que Ai havia sido destruída, e muitas outras cidades haviam sido destruídas por Josué e seu exército. Josué agora é um líder afamado, um sujeito sangue no olho, fogo no tutano, canela fina. Pode olhar os profetas, tudo tem canela fina. É para correr melhor. A Bíblia diz que essa turma chega lá e propõe fazer uma aliança com Josué. E Josué, ele não pede confirmação ao Senhor, ele faz. Quando ele descobre que ele foi enganado, ele vai até Gibeon. E ele vai lá, mas ele vai lá para destruir. Só que quando ele chega lá, ele fica com... Porque o coração do líder é assim: não, eu vou poupar a sua vida, eu vou poupar a vida de vocês. E ali a aliança é sacramentada. E a palavra fala que agora já no capítulo 10 de Josué, Josué é convidado por Gibeon, porque se levanta 5 reinos para atacar Gibeon, porque os reis desses reinos, o tal dos Eus, os amorreus, os jebuseus, os ferezeus, aquela turma de Eus, fica sabendo da coligação, fica sabendo da aliança. Gibeon era muito maior do que Ai. Então eles vão ao encontro. Os reinos do inimigo vão até aquela turma que tinha aliança com Josué. E agora Josué é requerido, agora Josué é chamado por Gibeão. E a palavra diz que quando Josué diz que vai lá. E a palavra diz que ele presta socorro. Quando ele chega lá, os gibeonitas estavam em guerra. Ele é convidado para resolver a coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Deus está nos chamando para resolver fracassos. Deus está nos chamando para resolver derrota. Deus está nos chamando para resolver a pandemia. Deus está nos chamando para resolver o suicídio. Deus está nos chamando para resolver o caos, para estabelecer a paz onde há guerra. É para isso que você resistiu, é por isso que você sobreviveu, é por isso que você precisou dar 40 voltas, é por isso que você precisou pular, é por isso que você precisou resistir ao medo, é por isso que você sofreu perdas, porque Deus te chamou para resolver. Eu acho que você não entendeu.
Olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus te chamou para resolver coisas. Eu não sou mestre, eu não sou pregador, mas coloca uns 15 mil capeta que a gente resolve. Porque presta atenção, nós chegamos aqui na terra para causar. Esses dias eu cheguei na casa, não foi bem na casa, eu acho que eu estava na igreja lá em Pium. Amanhã eles vão estar aqui conosco. E a esposa do pastor pega o microfone e ele disse assim: eu quero convidar aqui a minha amiga. E começou a falar, toda aquela, começou a rasgação de seda. E ela disse assim: a pastora Catiúcia chegou num momento em que tudo estava perdido para mim. Pastor, aqui. E ela começou a falar o testemunho dela. Quando terminou o culto, eu disse para ela assim: olha, Deus me chamou para isso, para mudar cenários de caos. Deus me chamou para subir um monte e ver uma mulher que amanhã vai estar aqui, que estava com câncer. Deus me chamou para proclamar saúde aos enfermos. Deus nos chamou para transformar histórias. E a palavra fala que quando Josué chega no cenário de guerra, Josué agora, sabe, pastora Thalita, Josué agora olha para o céu e percebe que ele precisa de tempo para ganhar a causa. E o tempo nessas horas é inimigo da gente. Só que Josué dá um brado. Agora eu vejo um profetaço erguendo a sua voz e dizendo: detenha-te. Só que quando a gente vai estudar, a gente percebe que o sol não move, o sol fica se movimentando. Quem se movimenta ao redor do sol é a terra, são os planetas. O que Josué libera é uma palavra para o sistema, para tudo. Meu Deus do céu, eu fico imaginando a lua que já estava caminhando, fazendo opa, opa. Eu fico imaginando o galo que já estava preparando para cantar, engolindo o canto e falando opa. Eu fico visualizando o mar, porque a maré sobe à noite. Eu fico imaginando o mar, irmãos. Oh, o mar ficou doido. O mar falou: e agora o que eu faço? Alguém falou para eu parar. O que você está esperando para falar? O que você está esperando para falar? Pelo amor de Deus. O que você está esperando para falar? Você não é a multidão, você é Josué. O que você está esperando para falar? Fica imaginando Josué doidão assim, igual a senhora, irmã Heloísa. Eu fico imaginando a sombra que estava refletida do corpo de Josué diminuindo. Porque quando o dia vai passando, a sombra aumenta. Eu fico imaginando a sombra dele desaparecendo. Ele fala: caramba, ele não fica olhando para a sombra, porque ele tinha um propósito maior do que ele. Ele não ficou olhando o que estava acontecendo na atmosfera. Ele não ficou olhando o que estava acontecendo no sistema solar. Ele continua guerreando as suas guerras. Hoje eu estou aqui nessa noite para dizer: continue guerreando as suas guerras, continue fazendo a obra, continue. Sabe por quê? Bota lá para mim, meu filho da multimídia.
Texto de número 14. Cadê o menino da bateria? Vem, meu tangedor, fortalece as suas mãos. Você não pode parar. Cadê o ministério de louvor dessa igreja? Os tangedores, vocês não podem parar, porque enquanto Josué está guerreando, Deus está obedecendo a voz dele. Deus está obedecendo o desejo dele. Vai parar tudo. Deixa eu te dizer, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Você está vivendo uma noite em que tudo parou, só para você viver. Levanta a tua mão direita e diga comigo: isso eu escrevi aqui, ó. Está aqui na minha Bíblia, eu escrevi aqui na igreja. Está aqui, ó. Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Levanta a tua mão direita, a mão da honra, a mão da autoridade, e diga comigo assim: olha, meu Deus, me ajuda. Está chegando o melhor dia da minha vida. Deus vai parar tudo para me favorecer, e eu vou avançar até que a vitória esteja nas minhas mãos. Deus vai parar o sistema se for preciso, mas eu não vou parar. Eu vou continuar. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Geração de profetas nessa casa. Alguém que se alinha à visão de Deus e declare ao sistema: para. Para sol. Eu declaro ao Deus deste mundo, eu declaro ao príncipe das trevas: para! Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Cadê a igreja profética? Cadê a igreja profética? Nunca houve dia como aquele, dia como esse, e nem depois desse haverá. Deus está me dizendo: prepara-te, porque 2020 será o ano da revelação da palavra, o ano em que Deus vai revelar a palavra àqueles que buscarem o entendimento dela. 2021, Ingrid, será o ano dos unhos. Os filhos maduros de Deus vão mostrar sua cara e vão começar a tomar autoridade sobre coisas importantes até que seja vencida a guerra. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz que a guerra de Josué, a guerra que Josué se dispôs a lutar, durou o dia inteiro. Ainda não chegou o fim da guerra. Meu povo, ainda não chegou o fim da guerra.
Deixa eu te dizer, ainda não está bom. Como líder de vocês, eu quero dizer, não está bom para mim. Ainda tem mais. Eu quero mais. Líderes de ministérios, ainda tem mais. Deixa eu te falar, tua história não para. Ainda não parou, não acabou. Eu declaro o start de Deus, eu declaro o play dos céus sobre tudo que estava parado na tua vida. Eu declaro agora a volta da normalidade na tua família. Eu declaro cura sobre os enfermos agora. Eu declaro que enquanto eu estiver em Vila Velha, essa cidade não vai mais ser reconhecida como a cidade que mais mata mulheres. Nós declaramos que enquanto a igreja estiver edificada aqui, nós faremos batalha espiritual. No ano de 2011, no dia 10 de setembro, estava eu no Jaburuna quando Deus me disse. Eu via muitas pessoas se suicidando, eu via um fogo, eu via muita coisa, eu via muita gente enlouquecida, eu via ruas cheias de gente, muita gente chorando naquela noite. Eu liberei a palavra, falei, eu não sei o que vai acontecer, mas está liberado. No dia seguinte, no dia 11, aconteceu um atentado terrorista nos Estados Unidos. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você está guerreando, Deus está mostrando para você, Josué, o que vai acontecer nas nações. Quem anda com Deus não é pego desprevenido. Quem anda com Deus sabe das coisas antes dos fatos, dos acontecimentos. Quem anda com Deus tem fogo nos olhos. A palavra que eu tenho para você nessa noite é essa. Eu não sabia que Josué tinha causado Deus dessa forma. Eu não sabia que a oração de Josué fez com que Deus desejasse obedecer o que ele havia falado. Deixa eu te falar, eu não estou dizendo que Deus foi coagido. Eu estou falando que a oração de Josué despertou em Deus um desejo de obedecer aquela oração, aquela palavra. Aquilo que você vai falar hoje vai despertar nos céus um desejo de cumprir o que você está falando. Então cuidado, porque a bênção e a maldição estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Fala, Josué. Pastora, a guerra de Josué nem era dele. Quantas vezes eu vi sol parar em guerras que não era minha, mas eu decidi crer, porque eu tenho uma aliança com você. Eu vou continuar orando por você, eu vou continuar vivendo a sua realidade. Eu vou entrar na tua guerra, porque essa é a minha missão, porque eu decidi despertar em Deus um desejo de ouvir aquilo que eu digo. É forte, mas é real. Nós vamos me segura, Jesus. Ah, meu Deus do céu. Se você ora em línguas, se você sabe orar de algum jeito, ore. Qual é a realidade que você quer viver na tua casa? Fala. Qual é a realidade que você quer viver no teu bairro? Fala, pelo amor de Deus.
Josué não consulta a Deus para falar. Josué viu a sua necessidade e ele falou. Ele precisava ganhar uma guerra. Ele não pergunta para Deus: Deus, o que eu faço? Há momentos que Deus não vai dizer o que você tem que fazer. Há momentos que Deus, os céus vão esperar você falar, e os céus vão colar em você e vai fazer, porque é o desejo dos céus de cumprir aquilo que deseja o teu coração. Está alinhado aos céus, vai acontecer. Joga as suas mãos aos céus. Parece que eu estou no vale. Parece que eu estou no vale, no vale.